Fala galera, beleza? Estou aqui de volta para a gente fazer questões de Física 1, mecânica, mais questões de movimento uniformemente variado, MRUV, tá? Então tem algumas questões que a gente vai usar fórmulas e tem questões que a gente vai ter que usar as fórmulas e os conceitos, tá? Então é o que eu sempre falo, além de saber as fórmulas, tem que saber as teorias, o que significam, né, os conceitos, para poder interpretar a questão e fazer. Tranquilo? Peguei umas questõezinhas boas de concurso para a gente fazer hoje. E aí naquele esquema, vou botar a questão na tela. Se quiser dar uma pausa, dar uma lida, tenta, né, se já fez, tenta refazer. E aí depois segue o vídeo para poder ver a resolução. Tranquilo? Vamos lá? Primeira questão aí, ó. Questão da UFRJ. Fala o seguinte: numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. O piloto então pisa o freio durante 4 segundos e consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Durante a freada, o carro percorre 160 metros. Supondo que os freios imprimam ao carro uma aceleração retardadora constante, calcule a velocidade do carro no instante em que o piloto pisou o freio. Bom, vamos lá. Primeira coisa, anotar esses dados aí, né, que são muitos dados. Então, nessa questão aí, ele fala que ele está numa curva com uma grande velocidade e tal, e aí, durante 4 segundos, ele consegue reduzir a velocidade para 30 metros por segundo. Então, significa que em 4 segundos, ele consegue, pisando no freio, reduzir a velocidade para 30 metros por segundo. Beleza? Com uma aceleração retardadora que ele não dá o valor, não diz quanto é. Nessa freada, o carro percorreu uma distância, né, ΔS, de 160 metros. E o que ele quer na questão é a velocidade no instante que ele pisou o freio, ou seja, velocidade inicial, né? Afinal vai ser 30, então ele quer saber a velocidade inicial. Tranquilo? Bom, primeiro passo. Para calcular a velocidade inicial, lembrando das fórmulas, por exemplo, V, função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Fórmulas que têm esses dados que ele deu, né? Mas que você repara que tem aceleração, tem que ter aceleração nas duas. Né? Tem a outra fórmula do sorvetão também, aquela função horária do espaço, que também tem que ter aceleração. Ou seja, nas 3 fórmulas possíveis para a gente usar em movimento variado, tem que ter aceleração. Você não tem aceleração. Então o que a gente vai fazer? Se não dá para calcular por aqui ou por aqui, a gente vai ter que usar... Vou substituir primeiro. Não vou falar o que é não para não ficar, meu Deus, vou morrer. Vou substituir primeiro. Se eu substituir nessa fórmula aqui, como é que fica, por exemplo, para calcular a velocidade inicial? A velocidade final vai ser 30, tá? Então vou substituir aqui, ó. Vai ser 30 igual a V0, quero calcular. A aceleração eu não tenho e o tempo é 4, né? Então vai ficar 4T. Tranquilo? 4T nada, doidão. O tempo é 4A, né? Ah, então a aceleração não sei, o tempo é 4A. Aí eu paro nessa fórmula aqui, não tenho o que fazer mais aqui, né? Aí pego essa daqui, substituo. Velocidade final, 30 ao quadrado. Inicial eu não sei. Mais 2 vezes A que eu também não sei. E o ΔS, 160. Tranquilo? Fazendo a continha que dá para fazer, 30 vezes 30, 900, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes 160, 320A. Aí a gente para aqui, não dá para fazer nada aqui, e para aqui, ó, também não dá para fazer nada. Então o que a gente faz agora? Vou isolar esse A aqui, tranquilo? Aí vai ficar assim, ó, A é igual a, passo V0 para lá, 30 menos V0, sobre, vai sobrar o 4 aqui multiplicando lá, passa dividindo, 4.
Aí eu pego esse cara aqui e substituo aqui, ó. Boto no lugar do A ali. Aí vai ficar 900, que é igual a V0 ao quadrado, mais 320. Quem é o A? 30 menos V0 sobre 4. Beleza? Posso simplificar aqui, ó, dividir aqui o 320 por 4, né? Já que ele está multiplicando. Aí vai ficar 900, que é igual a V0 ao quadrado, mais 80, né? Deu 80 aqui. Ó, aqui vai ficar 80. 80 vezes 30, chuveirinho, ó. 80 vezes 30, 2.400, menos 80 vezes V0, 80 V0. Aí, vai cair numa equação de segundo grau, né? Então, a gente vai ter V0 ao quadrado, menos 80 V0. Passa-se, vou igualar a zero a equação, né? Tem que igualar a zero para resolver a equação de segundo grau. 900 passa subtraindo, 2.400 menos 900, mais 1.500. Isso é igual a zero. Aí, equação de segundo grau, tem jeito, né? Aí a gente faz o delta, b ao quadrado, vai dar menos 80 ao quadrado, 6.400, né? Menos 4 vezes A vezes C, né? O A é 1, então 4 vezes C, que é 1.500, dá 6.000. Então isso aqui vai dar 400. Se o delta deu 400, joga lá na fórmulazinha de baixo, né? V0. Quem é o B? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, né? Aí tu faz. Menos com menos vai dar mais, 80. Mais ou menos raiz de 400 sobre 2 vezes A, que é 1, então vai dar 2. Aí tu vai descobrir duas raízes, né? Tu vai ter raiz de 420. 80 mais 20 sobre 2. E 80 menos 20 sobre 2. Isso aqui vai dar 100 sobre 2, dá 50. Isso aqui dá 60 sobre 2, vai dar 30. Tranquilo? Então você tem duas velocidades iniciais, 30 e 50. Só que 30 já é a velocidade final. Qual é a inicial? 50. Tranquilo? A velocidade inicial, 50 metros por segundo. Beleza? Vamos lá? Próxima questãozinha aí. Questãozinha da UERJ. Fala o seguinte: um trem de brinquedo com velocidade inicial 2 cm por segundo é acelerado durante 16 segundos. O comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo é mostrado no gráfico a seguir. Aí você vê que o gráfico está em aceleração em centímetro por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Tem três linhas aí vermelhas que a gente vai considerar como se fossem três trechos diferentes. De 0 a 6, está meio apagadinho ali, ó, de 0 a 6, de 6 a 10, de 10 a 16. Calcule em centímetro por segundo a velocidade do corpo imediatamente após 16 segundos. Vamos lá. Como eu falei, nós temos três situações ali. Quando a aceleração vai de 0 a 6, a aceleração 4 centímetros por segundo ao quadrado. Depois de 6 a 10, com menos 3 centímetros por segundo ao quadrado. E depois de 10 a 16, com 4 centímetros por segundo ao quadrado. Então são três situações. Ele disse que a velocidade inicial, essa questão 6 aí, ó, que a velocidade inicial era de 2 centímetros por segundo, né? E ele quer a velocidade imediatamente após os 16 segundos. Só que no meio do caminho, não dá para fazer uma conta só, porque a aceleração não é uma só, né? Ele acelera em 6 segundos, depois desacelera em 4 segundos, né, de 6 a 10, depois acelera de novo. Então a velocidade vai mudando. Então a gente tem que fazer esses três trechos. Então, basicamente, o que a gente vai usar aí, a gente tem a velocidade inicial, tem o tempo, tem a aceleração, né, só que é a velocidade final, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar V igual a V0 mais AT.
função horária da velocidade. Com essa função, a gente consegue achar as velocidades finais, né? Então, a gente vai fazer assim, para chegar lá nos 16 segundos, eu vou achar a velocidade final após 6 segundos, beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Após 6... Não, vou fazer o seguinte. Ao invés de colocar após, vou fazer assim. Eu vou calcular a velocidade no instante 6 segundos, tá? Então, no instante 6 segundos, qual é a velocidade dele? V é igual a V0, que é 2, mais aceleração 4, tempo 6. Então aqui, ó, 6 vezes 4, 24, com 2, 26 centímetros por segundo. Essa é a velocidade no instante 6 segundos, tá? Agora, essa velocidade aqui, ela passa a ser a velocidade inicial quando ele começa a desacelerar. Então, de 6 a 10, ele começa a frear, a desacelerar com menos 3, tá? Então, essa velocidade passa a ser a velocidade inicial. Então, aqui, ó, essa velocidade aqui passa a ser a velocidade inicial, 26. Então, eu vou calcular agora a velocidade final no instante 10 segundos. Após desacelerar, né, de 6 a 10, com desaceleração de menos 3, essa é a velocidade inicial. Então, V final, no instante 10 segundos, a velocidade final vai ser a inicial, que é 26, menos 3, que é a aceleração, tá? E o tempo não é 10. O tempo aqui, ó, é de 6 para 10. Então, o tempo foi 4 segundos. Beleza? Ó, T igual a 4. Aí fica 26 menos 12, né? 3 vezes 4, 12. 26 menos 12, 14 centímetros por segundo. Tranquilo? E no último trecho, de 10 a 16 segundos, né? Então, no instante 16 segundos, qual vai ser a velocidade final agora, que é o que eu quero calcular. Qual é a velocidade inicial? Ó, velocidade inicial agora é o 14. Após ele frear por 4 segundos, a velocidade passou a ser 14. E o tempo, de 10 para 6, ou de 10 para 16, então tempo de 6 segundos. Então, inicial 14, mais aceleração 4 do gráfico, vezes 6. 4 vezes 6, 24. 38 centímetros por segundo. Essa é a resposta. Tranquilo? Passo a passo. E aí? Vamos lá? Próxima questão aí. Bora! Um veículo automotivo munido de freios que reduzem a velocidade de 5 metros por segundo em cada segundo realiza movimento retilíneo-uniforme com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Movimento retilíneo-uniforme significa velocidade constante, né? Então, esse veículo está com velocidade constante de 10 metros por segundo. Em determinado instante, o motorista avista um obstáculo e os freios são acionados. Considerando-se que o tempo de reação do motorista é de meio segundo, a distância que o veículo percorre até parar é igual em metro a quanto? Bom, questãozinha é o seguinte, o cara está dirigindo, aí ele viu o obstáculo. Nisso que ele viu o obstáculo, um carro parado, alguém atravessando, alguma coisa assim, o tempo que ele levou para puxar a perna, pisar no freio, foi de meio segundo. Nesses meio segundo, o carro tinha velocidade de quanto? 10 metros por segundo. Então o carro percorre uma distância, né? E depois que ele pisa no freio, leva um tempo para parar. Esse tempo que leva para parar, percorre também outra distância. Então a questão é em duas partes. A primeira parte é com velocidade constante, durante meio segundo, que ele leva para reagir, né? E a outra parte é o tempo que ele leva freando, tá? Aquilo que ele fala ali de 5 metros por segundo a cada segundo, ele está querendo te dizer, nada mais, nada menos,
que a aceleração. Né? Quando o carro reduz 5 metros por segundo de velocidade a cada 1 segundo de tempo, isso significa que ele tem uma desaceleração, né, de 5 metros por segundo ao quadrado. Só que como é freio, está freando, desacelerando, tem que ser menos 5. Né? Não esquece. Então vamos lá. No tempo de reação que ele teve em meio segundo, ele tinha velocidade constante de 10 metros por segundo. Né? Isso aqui é MR, o movimento uniforme, né? E no movimento uniforme eu uso V igual a delta S sobre delta T. Né? Substituindo os valores aqui, ó, velocidade 10, distância que ele levou para reagir, delta S, e o tempo meio. Então a distância que ele percorreu é meio vezes 10, que dá 5 metros. Então no tempo de reação que ele levou para pisar no freio, ele andou 5 metros, só para reagir. Bastante coisa, né? E aí depois ele freia com essa desaceleração, tá? Com velocidade final 0, a velocidade inicial que o carro tinha quando ele pisou no freio era essa, 10, né, inicial, que agora o movimento é variado, tá? Então agora aqui, ó, é MRUV, tá? E mais o que ele deu? Só isso. Então você tem aceleração, velocidade inicial e velocidade final, e eu quero calcular a distância, né? Bom, para fazer isso, equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Onde a velocidade final vai ser 0, inicial 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é menos 5. Né? Então, parênteses, menos 5. Eu sei, parece um S. Delta S. 0, né? Então aqui vai dar 0. 10 vezes 10, 100. Menos, mais com menos vai dar menos, né? 2 vezes 5, 10. Delta S. Então, delta S é igual a 100. Passou para cá, passou o 10 dividindo. Dividido por 10. Corta, corta. Então, nessa freada, ele andou 10 metros. Beleza? Repara que tem resposta 10, tem resposta 5. Mas o delta S total, em que ele reagiu e freou até parar, são os 5 metros da reação, mais os 10 metros da freada. Então ele percorreu uma distância máxima de 15 metros. Resposta letra B. Por isso tem que ter muita atenção no trânsito. Tranquilo? Vamos lá? Mais uma questãozinha aí, ó. A função horária do movimento de uma partícula é expressa por S igual a T ao quadrado menos 10T mais 24 no SI, Sistema Internacional, né? A posição do móvel ao mudar de sentido é... Ou seja, ele quer a posição que o móvel vai estar quando ele mudar de sentido, né? Então ele deu essa função aí no SI, Sistema Internacional, as unidades, né? Bom, o detalhe é o seguinte, esse mudar de sentido ou inversão de sentido é para você lembrar o seguinte, quando ele fala que ele quer a posição ao mudar de sentido, ele não fala o que acontece quando muda de sentido, você tem que saber. Tá? É um conceito que você tem que saber. Ao mudar de sentido, ao ocorrer uma inversão de sentido, a gente vai considerar sempre que a velocidade final é 0. Porque quando você inverte o sentido, teoricamente você tem que parar e inverter o sentido, né? Tipo, eu estou indo para a sua direita, aí eu quero inverter o sentido. Eu paro, inverto o sentido e volto. Estou invertendo o sentido da minha caminhada, né? Ia para a direita, inverti para vir para a esquerda. Então eu paro para fazer isso. Então nisso que você para, a velocidade final é 0. Então essa é a única informação a mais que você... Quer dizer, é a única informação que você tem que ter quando ele fala em inversão de sentido. Tranquilo? E aí, tá.
Para calcular a posição, eu preciso saber, por exemplo, o tempo, né? O tempo que leva para inverter esse sentido. Então, se eu souber o tempo, é só jogar o tempo aqui e resolver essa equação, acabou. Achei a posição, né? Então, vamos lá. Usando esse V igual a zero aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar V igual a V0. A forma mais tranquila de achar tempo, né? Menos trabalhosa é essa aqui. Tá? Até porque de torre de série não tem tempo, então tem que ser por essa, né? Aqui não dá para achar o tempo, tem que ser por essa aqui. Velocidade final vai ser zero. Velocidade inicial, lembra? Essa função é a função horária do espaço, que é assim, ó. S é igual a... Quem vem junto com o t ao quadrado na fórmula oficial? Essa equação está invertida. Normalmente o t ao quadrado vem no final, né? Mas quem vem junto com o t ao quadrado é o a ao quadrado vezes t, né? A t ao quadrado sobre 2, mais v0 vezes t mais s0. Essa é a função original, só que invertida, né? Esses dois aqui estão invertidos. E aí, quanto é a velocidade inicial? Aqui, ó. Velocidade inicial, ó. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Aceleração. Positiva, né? Positiva. Mas quanto é a aceleração? Aqui não tem ninguém, né? Junto com o t ao quadrado. Então é como se tivesse 1, né? E para que aqui deu 1 nesse t ao quadrado, quanto deve ser o a? Quanto dividido por 2 que vai dar 1? 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, se eu botar 2 no lugar do a, vai ficar só o t ao quadrado, né? Que é o que está na equação que ele te deu, né? Então, para dar 1, tem que botar 2 no a. Então, a aceleração é 2. 2 e o tempo que eu vou descobrir, né? Passa esse cara para lá, aí vai ficar t é igual a 10, passo 2 dividindo, tempo 5 segundos. Então, ele inverte o sentido em 5 segundos. E a posição? Agora é só substituir na equação. S é igual a t ao quadrado 5, 5 ao quadrado, menos 10 vezes 5, mais 24. Então, S é igual a 25, menos, vou multiplicar aqui, ó, 10 vezes 5, 50, mais 24. Então, essa é igual a posição dele após inverter o sentido. 24, 25, 24, 49. Menos 5. 49 menos 50. Então, vai dar menos 1. Então, a posição dele é menos 1. Repara que tem a opção 1 também, ó. 1 e menos 1. Vamos lá, então? Última questãozinha para fechar, então, hein? Um trem de comprimento 100 metros atravessa um túnel reto, né, de comprimento 200 metros, com movimento uniformemente variado. Quando o trem começa a entrar no túnel, sua velocidade escalar é de 10 metros por segundo. E quando acaba de sair do túnel, sua velocidade escalar é de... Está meio estranho o texto ali. É de 20 metros por segundo. Qual o intervalo de tempo decorrido do início ao fim da travessia? Ou seja, basicamente é o seguinte, você tem nessa questão 17 aí, ó, você tem basicamente um túnel, tá? Esse túnel tem um comprimento de 200 metros, tá? E o trem, finge que é um trem. E o trem tem 100 metros, né? Quando ele começa, finge que é um trem. Quando ele começa a entrar no túnel, ele entra com velocidade, ó, velocidade inicial de 10 metros por segundo. Quando esse trem sai do túnel, né? Ele ficou bem desproporcional. Quando o trem sai do túnel, ele tem a velocidade final de 20 metros por segundo. Tranquilo? Então você tem
ele entrando no túnel com 10 e saindo com 20. Então ele entrou acelerando nesse túnel, né? E ele quer saber o intervalo de tempo decorrido do início ao fim da travessia. Para ele entrar aqui, começar a entrar e para ele sair todo, né? Então a gente faz o seguinte, eu tenho a distância, ele quer saber o tempo, né? Eu faço o seguinte, para achar o tempo, eu posso fazer assim, ó, V igual a V0 mais AT. Né? Tem as velocidades, quero achar o tempo, mas eu não tenho aceleração. Então, para descobrir a aceleração, o que eu vou fazer? Torricelli. Não tem tempo, né? Então vai Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. E aí, velocidade final, 20 ao quadrado. Inicial, 10 ao quadrado. 2 vezes A que eu vou descobrir. E o delta S é o delta S todo aqui, ó. É a soma de tudo aqui, ó. Por quê? Porque é como se fosse a traseira do trem. Tá? Então, quando o trem começou a entrar, a traseira do trem percorreu 100 mais 200. Quando a traseira saiu do túnel, tinha percorrido quanto? Quantos metros? 100 mais 200. Então, ele percorreu 300 metros. Tranquilo? Sempre que tiver uma questão dessa assim, atravessar uma ponte, atravessar um túnel, você normalmente junta essas duas distâncias, tá? Se ele der as duas distâncias, né? Tem questão que ele pede para calcular a distância de um e de outro. É de outra forma. Então, desse jeito, se ele foi daqui até aqui, ele percorreu 300 metros. Aí você faz 20 ao quadrado, 400. 10 ao quadrado, 100. 600. A. Passa diminuindo. Vai ficar 300, né? Aí passa 600 dividindo. Cuidado, hein? 300 sobre 600. Não é o contrário. Corta, corta. 3 para 6. Meio metro por segundo ao quadrado. Que é a aceleração dele. Então agora vem aqui e substitua. Velocidade final é 20. A inicial é 10. A aceleração é meio. E o tempo que levou, eu quero descobrir. Com essa aceleração, né? Então vai ficar, ó, 10 passa meio, vai ficar 10, né? Vai ficar T igual a 10 dividido por meio. Isso aqui vai dar 20 segundos. Resposta correta, 20 segundos. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.